Lindos, lindos, glória a Deus. Ei, irmãos, dezembro não é simplesmente o final do ano, não é o último mês do ano. Dezembro, presta atenção nisso, nós estamos num culto de primícia e tem palavra profética na sua direção. Dezembro é o portal de que Deus vai fazer algo maravilhoso em 2026. Se você crê, diga amém, dá um aplauso lindo a Jesus. Dezembro, muita coisa vai acontecer que não aconteceu. Dezembro é tempo de mudança, é tempo de fartura, é tempo de alegria. Você pode dizer aleluia? Salmos capítulo 30, verso 11, diz o seguinte: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Tem alguém aqui apaixonado por Jesus que pode dizer aleluia? Tem alguém aqui que pode dar graças a Deus com um grande aplauso ao Senhor? Aleluia! Deus vai ministrar o nosso coração. Os decretos, a palavra já foi emitida, mas nós precisamos tomar posicionamento para que esse decreto de fato aconteça. Primeira coisa, você precisa entender, acreditar, você precisa crer que Deus está construindo algo novo. Pastor, o senhor não sabe como foi meu ano? Não me interessa. O que eu sei é que existe um decreto sobre a tua vida, sobre a minha vida. E Deus está construindo algo novo a partir do dia 1º de dezembro. Isaías capítulo 43, verso 19 diz o seguinte: eis que faço coisa nova, e essa coisa nova já está surgindo. Será que você não consegue perceber? Eu abrirei um caminho no deserto e colocarei rios no ermo. Você pode colocar a mão no seu coração e falar assim: ó, eu creio, Senhor. Mas diga com fé, diga: eu creio, Senhor. Sua vida pode estar um deserto, mas Deus está colocando rios de vida aí. Ei, você precisa crer. Você precisa entender que Deus está fazendo coisas novas. Isaías 43 é uma mensagem liberada a Israel, irmãos. Eu não sei se você conhece, se você se lembra, mas nesse capítulo 43 de Isaías, o povo de Israel estava no exílio, estava prisioneiro, estava vivendo de forma absurda na Babilônia. E essa palavra que nós acabamos de ler foi liberada para Israel, quando o povo estava sofrendo, quando o povo estava sentindo dor, quando o povo estava cativo. Ei, irmão, sabe como que estava o povo aqui? Qual era o cenário desse povo? O cenário deles era: acabou, não tem mais jeito. O que tinha que ser feito foi feito, o que não foi feito não vai fazer, acabou. Este era o cenário. Mas eis que um decreto divino vem na direção do povo, e Deus diz: eu estou começando algo novo. Eu não sei como está a sua vida em 2025. Eu não sei como você chegou até aqui. O que eu sei é que existe um decreto sobre a sua vida, sobre a minha vida, de que Deus começa hoje a fazer algo novo. Irmãos, o povo Israel estava vivendo um tempo de perda, um passado de perda, um presente de confusão e um futuro invisível. Era assim que Israel estava vivendo. Talvez você se assemelhe com Israel, vivendo um passado de muitas perdas. Você perdeu muita coisa, você perdeu relacionamento, você perdeu dinheiro, você perdeu recurso, você perdeu dignidade, você perdeu honra. E talvez esteja vivendo um presente confuso. Amigos que eram amigos já não são mais amigos, pessoas que eram próximas querem distância de você. Um presente de confusão. E talvez a sua vida esteja se assemelhando com a de Israel, em que você não consegue ver um futuro. O futuro não é incerto, é invisível. Parece que o futuro não existe. E é exatamente nessa atmosfera, irmãos, é exatamente nesse ambiente que Deus declara para o povo de Israel:
eu estou fazendo algo novo e isso já começou. Ei, eu não sei como é que você veio para cá, mas se eu fosse você, eu amoleci o coração para acreditar nos decretos da parte de Deus na sua direção. Você pode estar vivendo a mesma situação que Israel estava vivendo exilado, e a mesma palavra está sendo liberada sobre você, sobre mim, sobre a igreja. Eis que estou fazendo algo novo, e esse algo novo já começou. Só quem crê, diga amém, dá um aplauso com muita força ao Senhor. É incrível que esse povo aqui exilado, o que ele estava vivendo e o decreto, talvez o que você esteja vivendo e o decreto, mas Deus gosta de contar contraste. O contraste é poderoso, irmãos. Sabe por quê? Porque o povo vê deserto, o povo só via deserto, mas Deus via caminho. O povo via sequidão, mas o Senhor, Ele via rios. O povo via um ponto final, mas Deus via um início. É incrível aquilo que Deus faz. A obra nova de Deus sempre começa onde os olhos humanos não conseguem ver. A obra de Deus, ela se estabelece quando ainda seus olhos não conseguem enxergar. O fazer algo novo, desse versículo que nós lemos, desse decreto que nós recebemos, significa que Deus não está reformando a sua vida, Ele está reconstruindo a sua vida, irmãos. Ei, entenda uma coisa, o que Deus está fazendo a partir de hoje na sua direção, não é um ajuste, não é simplesmente um ajuste, irmãos, é algo novo. Diga para o irmão que está do seu lado, é algo novo. É algo novo, é algo novo, é algo novo. Não é um remendo, é uma reinicialização, na verdade. Não é um remendo. O que Deus está fazendo é uma nova estrutura. Uma outra frase que eu gostaria que você gravasse no seu coração: a intervenção de Deus, a ação de Deus começa no invisível, quando ninguém vê. Mas sabe como ele termina? De forma extraordinária, em que todos possam contemplar. Você pode até não estar vendo, você pode até não estar enxergando, você pode até não estar sentindo, mas está acontecendo. E vai chegar uma hora que todos vão ver e todos vão contemplar aquilo que o Senhor já começou. Diga glória a Deus. Só que, irmãos, para eu e você vivermos os decretos do eterno, nós precisamos hoje compreender que antes de Deus mudar o externo, mudar aquilo que está fora, Ele precisa mudar aquilo que está dentro. Bate no teu peito e fala assim: eu preciso de mudança. Bate no peito do irmão do seu lado com muita força e fala: você precisa de mudança. Ele começa transformando primeiro por dentro, para depois transformar por fora. Ele transforma, Ele muda, Ele altera aquilo que é invisível aos nossos olhos, para depois ser transformado aquilo que todo mundo vê. Irmãos, a Bíblia é fantástica, e toda a Bíblia registra que uma grande obra, uma obra divina, começa primeiro de forma interna. Lembra de José? Aquele mesmo que se tornou governador do Egito, aquele mesmo que se tornou o segundo homem mais importante e influente daquela terra. Primeiro Deus teve que tratar o coração dele, para depois ele se tornar um governador. Lembra de Davi? O grande rei Davi. A unção veio sobre Davi no secreto, sem ninguém ver, para que depois ele fosse coroado. Lembra da rainha Esther, que substituiu a rainha Vasti? Lembra dela? Primeiro Deus posicionou aquela mulher para que depois a empoderasse. Ou seja, 2025 até agora foi um tratamento, uma transformação, um reboliço dentro de você, para que em dezembro Deus pudesse começar algo novo na sua direção. Só quem recebe, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. É de dentro para fora. Esse é um padrão divino. Não é de fora para dentro, para que a gente possa ostentar.
Aliás, falando em ostentar, treinei a semana toda para jogar no Allianz Parque hoje. Mas ontem eu recebi a notícia que o meu jogo ia ser depois das 6 da tarde. E aí eu falei, eu não troco o culto de primícia por alguns milhares de reais, só por um jogo. Eu falei assim, ó, chama Neymar para me substituir, porque eu não posso ir. E aí, ao invés de estar lá jogando hoje no Allianz Parque com aquelas celebridades gospel, eu estou aqui com as celebridades do céu, recebendo o decreto do Eterno. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é a celebridade do céu, você é abençoado por Deus. Mas é o padrão de Deus, transforma primeiro dentro para fora, para que você não ostente. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, deixa de ser besta, rapaz. Fala para ele assim, tudo é dele, é por ele. Fala assim para quem está do seu lado, você não é nada. Viu, Xuxa? Você não é nada. Está gravando hoje? Você não é nada. Principalmente porque você não veio para o culto. Tem alguém assistindo aí, pastor Fabrício? Tem? Mais de 10? Mais de 20? Mais de 50? Mais de 1.500? Tá bom, tudo bem. É o padrão divino. É de dentro para fora. E 2025, de janeiro a novembro, foi o tempo que Deus precisava para tratar você. Quem sofreu aqui em 2025, em algum momento de 2025, levanta a mão. É tratamento, transformação, para que hoje Ele pudesse começar algo novo na sua vida. Matthew Henry tem uma frase que ele diz o seguinte: os caminhos de Deus estão em lugares insondáveis, e aquilo que Ele prepara em segredo, em algum momento será manifesto em glória. Sabe o que eu quero te dizer? Ainda esse ano. Diga bem alto, diga ainda esse ano. Não, fala com fé, diga ainda esse ano. Deus vai manifestar a glória dEle na minha vida. Se é verdade, diga aleluia e aplauda de verdade o Senhor. Sim, sim, sim. Dezembro será sim o mês em que o Senhor vai reorganizar a sua fundação, a sua base. Esse mês Deus vai reorganizar para que Ele possa liberar o extraordinário. Sabe, se eu fosse você, eu recebia essa palavra. Deus vai pegar aquilo que era ruína e vai colocar coluna. Deus vai pegar aquilo que estava em confusão na sua vida e Ele vai dar direção. É nesse tempo que onde havia lágrima, Deus vai colocar alegria. Se eu fosse você, eu me expressava agradecendo a Ele. Vai tirar alegria, vai tirar tristeza, vai colocar alegria, porque esse é o padrão de Deus. Lembra lá de Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz que Ele é perfeito, é maravilhoso, e a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Hoje Ele começou a fazer algo novo, e Ele vai terminar essa obra. Segunda coisa, irmãos, entenda algo. Para que você viva o decreto de dezembro, você precisa entender, reconhecer que Ele, o Senhor, está querendo abrir os seus ouvidos e abrir os seus olhos. Olha para o cabeção que está do seu lado e fala assim: abre esse ouvido. Fala para mim assim: pastor, abre o olho. Eu não consigo. São olhos espirituais, irmãos. São ouvidos espirituais. Para de ouvir aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Para de ouvir discípulos de Satanás. Para de ouvir pessimismo. Para de ouvir pessoas que olham para você e falam: não vai dar, não vai dar, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Para de ouvir. Deus, Ele quer abrir os seus ouvidos. Deus, Ele quer abrir os seus olhos. Salmo 119, verso 18 diz o seguinte: olha o que o salmista disse:
Meu Deus, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas e contemple as maravilhas da tua lei. Esse salmo, o 119, é o maior da Bíblia. Eu vou fazer um desafio aqui. Quem quer ir para Israel em 2027 de graça? Quem gosta de desafio? Se você decorar o Salmo 119, eu te levo para Israel. Está vendo? É possível. Se você decorar o Salmo 119, eu levo você para Israel. De graça. Quem aceita o desafio? Até amanhã, meia-noite. Salmo 119, o mais comprido da Bíblia, que pode te levar para Israel. E sabe, ele foi escrito numa época de profunda crise, irmãos. Profunda crise. Você deve olhar para a sua vida de vez em quando, olhar para o espelho e falar assim: olha a crise que eu estou. Não chega nem aos pés da crise que estava estabelecida quando esse salmo foi escrito. Sabe o que estava acontecendo? Perseguição, injustiça, pressão espiritual, confusão moral. Estava uma baderna. Talvez como a tua vida, uma baderna. E é nesse momento que o salmista escreve para Deus e fala: me ajuda, abre os meus olhos para que eu possa contemplar a tua lei. Hoje Deus te trouxe aqui para você entender que o Senhor quer abrir os teus olhos. Talvez as dores, as dificuldades, as adversidades, as injúrias, as difamações que você passou durante 2025 te cegaram, te deixaram surdo para aquilo que Deus quer falar e te mostrar. Mas hoje Deus começa algo novo. Posso ouvir amém? E uma dessas coisas é abrir os teus olhos. E Deus hoje vai abrir os teus olhos e vai abrir os teus ouvidos. Esse salmo foi escrito num tempo em que o povo de Deus precisava voltar a enxergar a vontade dele para que o povo pudesse viver. Hoje Deus, Ele quer abrir os seus olhos, sabe para quê? Para que você volte a enxergar aquilo que Deus quer que você viva e faça. Hoje Deus quer voltar a abrir os seus ouvidos para que você feche os seus ouvidos para aquilo que o mundo fala e você escancare os seus ouvidos para aquilo que o Senhor quer dizer. Hoje Deus quer abrir os seus olhos espirituais e abrir os seus ouvidos espirituais. Então você tem que falar assim como o salmista: põe a mão no coração, não, põe a mão na cabeça, uma no ouvido, uma no olho. Isso. Se você não tiver ouvido, põe no ouvido do irmão do lado, mas diga assim: meu Deus, me permita enxergar e ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Agora eu vou orar, continua com a mão. E se esses olhos, porventura, verem aquilo que desagrada o Senhor, faz cego. E se esses ouvidos entrarem aquilo que o Senhor não se agrada, faz surdo. Diga amém. Você que falou amém. Então para de ver pornografia, para de ouvir fofoca, porque se você vier pedir para orar porque você está surdo, eu já vou saber o que é. Se você deixar de enxergar, se domingo vier gente com um óculos escuro aqui, já está denunciado. Mas hoje o Senhor vai te dar uma nova visão, uma visão espiritual, vai te dar uma nova audição, uma audição espiritual. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: o problema do homem não é a falta de evidência. O problema do homem não é a falta de prova daquilo que Deus faz, mas é a falta da visão espiritual em percebê-las. É isso, irmãos. Nós não temos mais uma percepção espiritual. Tudo é natural, tudo é comum, tudo. Ei, nós servimos a um Deus sobrenatural e Ele age de forma sobrenatural. O sobrenatural vai acontecer conosco, mas nós temos que ter percepção. Posso ouvir amém?
Sabe por quê? Porque quem tem olhos espirituais sempre encontra o caminho que o Senhor nos mostra. Mas quando a gente não tem os olhos espirituais abertos, qualquer caminho serve. E aí, ao invés de chegar onde Deus quer, a gente chega onde o diabo quer. Pois hoje Deus vai abrir os nossos olhos e Deus vai abrir os nossos ouvidos. Charles Spurgeon, ele diz que a verdadeira visão espiritual é ver a mão de Deus, onde os olhos, esses olhinhos aí, não conseguem enxergar, onde os seus olhos naturais só vê o caos, só vê desgraça. A partir de hoje Deus vai entregar a visão espiritual para nós, amém? E até onde tem caos, a gente vai ver a solução do Senhor. Até o caos que você trouxe hoje, talvez na sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua finança, na sua saúde, esse caos, você vai sair daqui hoje com uma grande ideia. Você vai sair daqui hoje com esperança. Você vai sair daqui hoje com expectativa, porque Deus está abrindo os nossos olhos espirituais. Só quem crê e recebe, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. Para de querer ver, de querer enxergar só aquilo que está à sua frente, irmãos. Para. Você é muito melhor do que isso. Enxergar o que está na frente, qualquer um enxerga. Mas enxergar aquilo que ainda nem existe, isso é só para mim e para você, que servimos a um Deus do sobrenatural. Enxergar uma casa para comprar com dinheiro no banco, qualquer um vê. Mas enxergar uma casa do seu sonho, quando você não tem recurso para isso, isso é sobrenatural. Sabe o que Deus está fazendo hoje conosco? É ativando a nossa visão, ativando a nossa audição. O segredo desse mês de dezembro é a gente receber a exortação do Senhor e abrir os nossos ouvidos para aquilo que é espiritual e abrir os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Antes de mudar a realidade, Deus muda primeiro a percepção. Antes de mudar aquilo que você vê, que o outro vê, Deus muda a percepção. Como chama aquele irmão que falou da esposa? Como chama a esposa? Lucinda? Lucilene? Olha, a partir de hoje, você vai dizer o seguinte: você já está curado. Isso é percepção espiritual. Quem está quebrado aqui? Pode levantar a mão, ninguém vai olhar para trás. Levanta a mão, quem está quebrado? Ótimo. A partir de hoje você não vai falar que eu estou quebrado, estou falido. Você vai falar assim: eu estou rico. É percepção, irmãos. Você pode até não ser, você pode até não ter, mas é uma palavra profética. Começa a estabelecer uma palavra profética. Um dia eu quero ter minha casa. Não, que um dia você já tem a casa, tem a percepção. Quem são encalhados aqui? Não, brincadeira. Mas não fica aí. O Xuxa é meio encalhado, né? Brincadeira. Você foi falar de mim, agora eu só falo de você. Ei, se você não tem ninguém, para de falar: é porque eu sou feio. Porque você pode até ser, mas diga: eu sou lindo. Eu olho no espelho e falo assim: nossa, como eu sou magro, como eu sou bonito, como eu sou elegante. É a percepção. Muda a sua percepção. Você fica olhando para tua esposa e vai dizer: ô bagulho, que isso? Olha, coloca uma palavra profética para você, a Miss Universo. Entendeu? É a percepção. E a percepção muda a partir do decreto que a gente emite. Nunca mais eu quero ouvir você falar que você está quebrado. Tem alguém quebrado aqui? Quem é rico aqui? Levanta a mão. A partir de hoje o dízimo é 25%. Você está entendendo? A percepção tem que mudar. Para a percepção mudar, você tem que mudar a comunicação. Para de ver
Para de ver um palmo à frente do seu nariz. Vê com os olhos de Deus. Ei, o Senhor a quem você serve, Ele é dono de todo ouro e toda prata. Aonde Ele toca, Ele cura. Aonde Ele olha, Ele restaura. Aonde Ele aponta, Ele restitui. Comece a olhar segundo a visão espiritual que o Senhor te dá. Em nome de Jesus. Só quem crê recebe, diga amém, aplauda Ele. Hoje precisa transformar a sua visão, precisa transformar a sua audição, precisa transformar a sua comunicação, irmãos. Pelo amor de Deus, comece a ter um vocabulário, comece a ter comunicação profética. Meu Deus, nunca eu disse, a minha igreja é pequena, a igreja que Deus me colocou é pequena. Nunca eu disse. Mesmo quando nós éramos, lembra? Um punhadinho. Viemos para Hortolândia com 10 pessoas, 20 pessoas. Sua igreja é pequenininha? Não, não é não. Minha igreja está em crescimento. Em crescimento. Em crescimento. Eu andava num Corcel, irmãos, num Corcel. Quem lembra de Corcel? Carro, Corcel. O meu era um Corcel 2, rosa. Porque eu queria me afirmar. Um Corcel 2 rosa. E eu falava, esse aqui ó, é minha McLaren. Essa aqui é minha Ferrari. Esse aqui é o carro, é o melhor carro que eu posso ter. Irmãos, sabe uma coisa que atrapalha o milagre, o decreto de se estabelecer? É a sua comunicação, é a sua falta de percepção. Quem é que é filho do rei? E aí você vai querer morar na favela? Quem aqui é filho do médico dos médicos, Jeová Rafá? Quem é? E você vai viver doente? Pelo amor de Deus, muda a sua percepção. Dá um tapa na pessoa que está ao seu lado, com carinho, e fala assim, muda a sua percepção. Muda a sua percepção em nome de Jesus. Ei, não sou eu que oro por você e as coisas acontecem. Não, eu sou igual a você. É você que muda a sua percepção e Deus realiza. Está entendendo isso? Está entendendo isso? No mundo espiritual, quem ouve certo, quem enxerga certo, sempre escolhe o melhor. Sabe por que você tem feito escolhas horríveis? Sabe por que você tem escolhido errado? Porque você vê com os seus olhos. Começa a ver com os olhos espirituais, irmãos. Pastora Samara é um exemplo de alguém que sempre viu com os olhos espirituais. Olha aqui hoje, ó. Olhos espirituais. Olha para quem está do seu lado e fala assim, abra seus olhos em nome de Jesus. É percepção, amigos, é percepção. A palavra de Deus nos garante vitória. Você pode dizer amém? Mas depende da sua percepção, depende da sua comunicação, depende da sua visão, depende de você querer. Você acha que isso é coisa da minha cabeça? Não, é Bíblia. Eliseu, ele viu cavalos, ele viu carros de fogo, enquanto seu servo, ele via, sabe o que? Inimigos. Está vendo a percepção como muda? Lembra de Ana, estéril, que não podia ter filhos? Ela viu Samuel antes mesmo de ficar grávida. Isso é uma linguagem profética. Não existe ainda, mas segundo aquilo que Deus vê, já existe. Ana não podia, não tinha, mas ela viu seu filho antes mesmo do filho pensar em aparecer. O apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo só começou quando os olhos dele se abriram. Lembra? As escamas caíram. É outra visão, é uma visão espiritual. Lembra de Abraão? Quando Deus pede Isaac, ele sobe com Isaac, mas ele tinha percepção. Ele viu que ninguém viu. Ele viu ali naquele monte o holocausto, e não seria seu filho. É sobre isso, irmãos. Para de olhar como o mundo olha. Para de querer enxergar como o mundo enxerga. A matemática de Deus é diferente, irmãos. 2 mais 2 é igual a quanto?
2 mais 2 é igual a... No mundo é 4. Mas segundo a nossa percepção espiritual, 2 mais 2 pode ser 1 milhão, pode ser 100 milhões, pode ser 20 milhões, porque a matemática do Senhor é completamente da matemática desse mundo. Só quem está entendendo, diga amém, dá um aplauso lindo para Jesus. Pois eu quero profetizar em nome de Jesus, diante dessa palavra e diante desse Deus que nós servimos e cremos, nesse mês de dezembro você vai passar a enxergar possibilidades onde só se via impossibilidade. Você vai ouvir direções onde só tinha silêncio. Você vai perceber portas abertas, portas escancaradas onde não existiam portas. Nesse mês de dezembro você vai ter conexões, você vai ver conexões que antes pareciam invisíveis. Sabe por quê? Porque Deus continua sendo poderoso e a sua percepção começa a mudar. Você pode dizer aleluia e dar mais um aplauso a Ele. Meu Deus! Você sabia que quando a gente se expressa, quando a gente crê, a gente se expressa? Mas quando a gente duvida, a gente fica reprimido. Como você está? Será? Ah, meu irmão, quando eu recebo uma palavra, quando eu recebo um decreto, e eu sinto no meu espírito que é de Deus, eu fico de pé, eu pulo, eu grito, eu celebro, porque antes mesmo de acontecer, eu já estou recebendo. Eu quero te dizer uma coisa, que o seu janeiro, já começando em dezembro, será completamente diferente do que você viveu toda a sua vida. Você terá recurso, você terá saúde, você terá provisão. Deus vai restituir, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus você vai alcançar. Aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. Aprenderam? Aleluia! É isso, irmãos. Pode sentar, não acabei ainda não. Hoje o culto acaba meia-noite. Esse vai ser um mês, irmãos, de verdade, que aquilo que estava obscuro você vai ter clareza. Aquilo que você não conseguia entender, você vai ter discernimento. Você vai ter visão espiritual, você vai ter direção divina, você vai ter sensibilidade à voz do Espírito. Não se preocupe, você não está louco, mas você vai ouvir a voz do Espírito. Você vai ouvir a voz do Espírito. Você vai ter movimentos proféticos, irmãos. Você vai ofertar o que você nunca ofertou. Mas sabe o que é sensibilidade? É você ofertar mesmo sem ter. Quantas ofertas nós já não fizemos? Sem ter, a gente ofertou. É percepção, irmãos. É algo espiritual. Não dá para explicar. E a última coisa, Deus quer liberar restituição e alegria sobre a tua vida. Você percebeu que nós estamos vivendo uma atmosfera de tristeza? Principalmente em dezembro. Papai Noel. Eu vi um post essa semana que eu achei interessante. Quem é marido, quem é casado aqui? Levanta a mão. Homens, maridos, levanta a mão. Você deixa a sua esposa sentar no colo de qualquer homem? Você deixa? E por que você deixa seus filhos sentar no colo do Papai Noel? Pelo amor de Deus, irmãos. Papai Noel não é de Deus. Papai Noel não está na Bíblia. Muda sua percepção. Tenha uma percepção espiritual. Quando você celebra Papai Noel, entra na sua casa, sabe o que? Tristeza, depressão, angústia. Se liga, irmão. Ative o espiritual dentro de você. Essa época do ano é a época em que as pessoas ficam mais nostálgicas, mais tristes, por causa dessa porcaria que inventaram. Jesus nasceu no Natal, sim ou não? Claro que não! Mas eu não vou falar sobre isso porque... Mas se você tiver dúvida, pergunta para mim. Pergunta para mim. Manda lá um direct para mim, mande um WhatsApp. Todo mundo tem meu WhatsApp aqui. Manda um WhatsApp para mim. E eu vou ter o maior prazer de explicar para você.
Mas o que Deus quer restituir a alegria na sua vida, na sua casa. O Salmos 30, verso 11 diz o seguinte: tornaste o meu pranto em dança, tiraste as minhas vestes de lamento e me vestiste de alegria. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer remover a tristeza que tem dentro de você, irmãos. Deus quer tirar essa angústia, Deus quer tirar essa depressão, Deus quer tirar de dentro de você e colocar alegria. Alguém recebe, pode dizer aleluia? É isso. O Salmo 130, ele foi escrito por Davi. E alguns historiadores acham que foi por causa da dedicação do templo. Mas existe uma grande maioria que fala que Davi compôs esse salmo depois de passar por um período muito difícil, de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia. Davi, irmãos, ele atravessou um vale de luto, de muita dor. Davi passou por tempos muito difíceis. Davi viveu crises horrendas, mas Deus transformou todo o vale em alegria. Agora, irmão, se Deus fez o que fez com Davi, por que Ele não faz com você? Você é príncipe, você é princesa, e toda dor que você viveu, todo vale que você teve que atravessar, o Senhor vai transformar em alegria. Agora, sabe o que eu acho interessante? Presta atenção nisso que eu já estou terminando. A Bíblia nunca apresenta a restituição, quando ela vem da parte do Senhor, de uma forma simples. Quando Deus restitui, Ele não devolve de uma forma normal. Toda vez que Deus restitui, se eu fosse você, eu levantava a mão. Toda vez que o Senhor restitui, Ele devolve de forma multiplicada, aperfeiçoada e redentora. Só quem recebeu, diga amém, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Lá em Jó capítulo 42, fala que o Senhor o restituiu em dobro, até mais. Lá em Joel capítulo 2, diz que o Senhor vai restituir os anos, até para comer vai comer abundantemente. Eu vou engordar espiritualmente. Zacarias capítulo 9 fala também de restituição. Isaías capítulo 61 fala que no lugar de vergonha, de humilhação, de sofrimento que você teve, sabe o que o Senhor vai fazer? Dupla honra. As pessoas que te acusavam, que apontavam o dedo, que caluniavam, que te injuriavam, sabe o que eles vão fazer? Eles vão ficar com a boca escancarada de ver tanta honra que Deus vai fazer você viver. Decretos, irmãos. Decretos, irmãos. Quantos estão recebendo, digam amém. Vai ficando em pé no seu lugar. John Piper, ele diz o seguinte: a alegria que Deus dá não é a ausência de dor, mas é a vitória sobre ela. Deus não quer te tirar da dor, Deus quer que você seja feliz sobre a dor. É isso que Deus faz. Deus não precisa remover a dor para você ser feliz. Com Deus a gente é feliz em cima da dor. E a palavra profética para você é que Deus está tirando de você vestes de tristeza. Deus está removendo de você o pano de saco. Deus está removendo de você a veste pesada do cansaço, da tristeza. Deus está arrancando de você a veste de vergonha. Deus está tirando de você e desfazendo a veste de derrota. E em compensação, Deus está colocando sobre você alegria, celebração, dança nova, esperança, honra, restituição, porção dobrada. Alguém aqui recebe, pode dizer glória a Deus. É sobre isso os decretos de dezembro, irmãos. É sobre isso. Agora entenda algo. Você não pode sair por essas portas da mesma maneira que você entrou. Você precisa sair daqui pelo menos com a sua percepção mudada. O que é a percepção? Sua comunicação. Tudo em você comunica. O seu semblante comunica. Se você é triste, você comunica tristeza. E você expele a graça. Você pode até estar triste, mas o seu rosto vai explanar a alegria. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso para quem está do seu lado agora. Vai, não tenho dente, vai sem dente mesmo.
Mas mostra o dente para alguém. É a comunicação, é a comunicação. Tudo comunica. Você tem que mudar a percepção a partir de hoje. Para de reclamar. Para de murmurar. Começa a agradecer. Quem ganha pouco aqui, levanta a mão. Não precisa, já muda a comunicação, animal. Você ganha muito. Você ganha muito. Quando a gente muda a comunicação, o pouco se transforma em muito. E aquilo que a gente tem é suficiente. Irmãos, vai por mim, eu sei do que eu estou falando. Eu já tive tempos em que eu estava no deserto e não tinha rio se abrindo. Eu vivi em tempos que a gente vendia o almoço para comer a janta. Mas a nossa comunicação sempre foi profética. Sempre foi profética. Quer saber? Essa igreja ainda está em crescimento. E nós vamos alcançar as nações da terra. É comunicação, irmãos. É comunicação. Quem é empresário aqui? Empresário. Sua empresa é próspera, sim ou não? Fala assim: a minha empresa é muito próspera. Eu sou rico, abençoado, em nome de Jesus. É sobre isso. Então para de reclamar. Para de murmurar. Tudo muda a partir de uma percepção. Quem tem uma esposa chata? Não, brincadeira. Você está entendendo a percepção que tem que ser mudada? Eu vou pedir para ninguém ir embora agora. Ninguém vai embora.